Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, eu estou muito bem, graças a Deus. Bora pro segundo vídeo desse canal maravilhoso. Bom gente, nesse vídeo, como vocês já viram na thumbnail, a gente vai falar um pouquinho sobre predestinação, livre-arbítrio. Vocês me perguntaram no Instagram qual que era a minha opinião. Se você assistiu o outro vídeo, você já sabe mais ou menos qual que é a minha linha de pensamento aí em relação a isso. E nesse vídeo eu vou explorar um pouquinho mais sobre a predestinação e sobre o livre-arbítrio. Então eu queria que você ficasse até o final. Desde já, por favor, se inscreve nesse canal se você não... Se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Deixa o seu gostei aqui se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, deixa o seu dislike aí. Mas, pô, a gente fica chateado. Segundo vídeo ainda, já um dislike é brincadeira. Então deixa o seu like aí, comenta alguma coisa se você gostou desse vídeo. No final, comenta aí sua opinião, o que você pensa sobre isso. Por que você discorda de mim, por que você concorda comigo. Eu quero ler aí os comentários. Nos próximos vídeos aí eu vou fazer alguns lendo comentários, então não deixa de comentar. E se você gostar muito desse vídeo no final, não deixa de compartilhar com seus amigos, fechou? Sem mais delongas. Hoje a dicção tá maravilhosa! Que merda, hein? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom gente, logo de cara eu já vou deixar clara aqui a minha opinião e o meu pensamento sobre isso, tá? Eu não acredito que Deus tenha predestinado as pessoas para o céu e outras para o inferno, tá? Eu não acredito nisso. Depois eu vou entrar, tá, em versículos bíblicos e base bíblica, mas eu não consigo acreditar que o Deus que eu oro, o Deus que cuida de mim, o Deus que me ama, o Deus que teve todo um plano de salvação para que eu tivesse acesso a Ele, tivesse me predestinado para o inferno. Eu não acredito que Deus teria feito todo esse esforço, todo esse plano de ter descido da sua glória, ter se feito homem, ter morrido numa cruz por nós, ter sofrido no nosso lugar, ter remido todos os nossos pecados. Eu não acredito que Deus, em toda a sua bondade, teria predestinado pessoas para o inferno, por exemplo. Eu não consigo acreditar. Mesmo que eu não tivesse todas as bases bíblicas, mesmo que eu não tivesse acesso e nem estudo sobre tudo isso, eu, em relacionamento com o meu Deus, eu não conseguiria acreditar que Deus, esse Deus tão bom que nós conhecemos e que nós temos relacionamento, nós temos acesso, teria predestinado algumas pessoas para o inferno. Aliás, né, gente, só já deixando aqui muito claro, tá? Se você não concorda comigo, não tem nenhum problema, nós podemos ser amiguinhos. Moleque, sai do meu lado, cara. Calma, porrada vai lambrar. Contigo não, filho, eu já te liberei, mete o pé do meu lado, capeta. Igual do lado. Amizade. Não tem problema você discordar de mim, tá bom? Estou aberto a discussões aqui nos comentários. Eu gostaria de ouvir você. Por que você acredita na predestinação? Por que você acredita que Deus tenha predestinado algumas pessoas para o inferno? E, né, vamos lá, tudo com muito respeito, né? Nós somos irmãos em Cristo. Tenho certeza que no céu haverão calvinistas, haverão arminianos, haverão diversas pessoas. A gente vai se surpreender muito lá, mas... tudo com muita sabedoria, muito discernimento, muito respeito, tá bom? Falei tudo isso só pra sejam respeitosos uns com os outros, tá bom? É isso. Beijo do tio Tenka. Um big beijo para todo mundo aí. Bom, durante toda a Bíblia, cara, você consegue ver Deus chamando o homem para um trabalho conjunto, para um trabalho de cooperação, um trabalho onde Deus faz a parte dele, mas o homem também tem uma responsabilidade, também tem algo a se fazer. É lógico que nós sabemos que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé, como Paulo diz, mas Deus nos chama para esse trabalho cooperativo porque Ele deseja ter relacionamento com a gente. Parte desse relacionamento exige também de nós uma certa responsabilidade, uma certa disciplina, uma certa dedicação com as coisas de Deus. E isso nós vemos desde o Gênesis. Deus criou toda a terra, fez a parte dele e Ele designou para o homem uma função: dar nome aos animais, dar nome a toda a criação. Então existe sempre esse trabalho conjunto. Mesmo na criação dos templos, Deus dava as ordens, dava as medidas, dava os materiais e Moisés ia lá e construía. A mesma coisa com os templos, a mesma coisa no Novo Testamento. Portanto, ide e pregar o evangelho a toda criatura, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna já é dada, mas nós temos que ir e pregar o evangelho. Então sempre existiu esse trabalho de cooperação entre Deus e o homem. E por existir esse trabalho de cooperação entre Deus e homem, o homem ele tem uma escolha entre fazer aquilo que Deus pediu para fazer e não fazer aquilo que Deus pediu para não fazer,
e não fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Isso, e não fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. É claro que Deus é soberano e ele já sabe, ele é onisciente, ele já tem ciência, ele já sabe daquilo que nós vamos escolher, daquilo que nós vamos, o caminho que a gente vai optar trilhar, ele já sabe de tudo isso. Mas eu não consigo acreditar que Deus tenha determinado e ter predestinado aquela pessoa a fazer aquilo lá para que ela não seja salva. E a gente pode ver essa opção de escolha que Deus nos dá em vários versículos da Bíblia. Eu vou citar alguns aqui só para lembrar vocês e mostrar para vocês um ponto muito importante de que nós temos que escolher. É um papel nosso, a gente precisa racionalmente escolher Deus. Da mesma forma que você escolhe amar uma pessoa, você precisa escolher Deus, escolher amar a Deus todos os dias. Exemplo, lá em Apocalipse 3:20 vai dizer: se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Se você abrir, existe uma condicional aí. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Se você não abrir, eu não vou entrar e vou cear contigo, entendeu? Então, existe essa escolha de abrir a porta ou não. Vamos lá também para João 15, versículo 7. Vou abrir aqui, ó. Na verdade, versículo 4 e também o versículo 7, ó. Se liga. Vou ler o capítulo 15 aqui, o comecinho. Se liga, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Deus, parte soberana, ele quem faz. Mas, olha o versículo 4 que diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e depois eu permanecerei em vocês, entendeu? Então assim, existe o papel do homem. Continuando, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém... Então assim, continua lendo esse texto, você vai ver que existe várias condicionais de permanência. Se você permanecer, se, essa condição se, abre duas hipóteses. Se permanecer e se não permanecer. Então existe essa escolha do homem. Se você permanecer, você vai dar fruto. Se você não permanecer, você não vai dar fruto. Se você permanecer em Deus, Deus vai permanecer em você. Se você não permanecer, Deus não vai permanecer em você. Existe essa escolha. Outro versículo, Isaías 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão dos melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Então assim, a gente vê essa condicional acontecendo. E a gente também vai ver essa condicional lá em Romanos 8, por exemplo, onde diz que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre esse versículo, sobre principalmente essa palavra estar, que dá um sentido de permanência contínua. Permaneça. Se você permanecer, não há mais condenação para aqueles que permanecem em Cristo Jesus, entendeu? Então, durante toda a Bíblia, nós vemos esse trabalho conjunto de uma ação divina de Deus e uma ação do homem, de entender e escolher a Deus. Mais um ponto pelo qual eu não acredito que Deus tenha predestinado as pessoas para o inferno, algumas pessoas para o inferno, outras para a salvação. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, eu vou começar do versículo 3, tá? Não, vou começar do começo do capítulo para contextualizar, porque senão fica uma frase fora de sentença. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Presta atenção. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo do coração de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como diz a palavra. Para pensar comigo. Todos pecaram e, portanto, carecem da glória de Deus. Isso é o que a palavra diz. Todos pecaram, tá? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, Deus precisou enviar um filho, uma pessoa que não tem pecado para morrer no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. Portanto, Jesus precisou morrer no nosso lugar. Ele não só precisou como ele quis, ele escolheu.
mas ele precisava morrer no nosso lugar, ele era o único que poderia morrer no nosso lugar, para que nós fôssemos justificados. Somente Jesus, o Cordeiro sem mácula, poderia morrer no nosso lugar, no lugar de todos, porque todos pecaram. Mas agora sim, se questiona comigo, se Deus predestinou alguns para salvação e outros para perdição, Jesus não morreu por todos, Jesus morreu por esses que foram salvos, porque a salvação vem através do sacrifício de Jesus. Agora, se Deus predestinou esses aqui para salvação, Deus não morreu por esses, Jesus não morreu por esses, porque esses aqui já foram predestinados para salvação. Por isso que eu continuo e eu não consigo deixar de acreditar que Deus tenha morrido só por uma parcela da humanidade, só pelos salvos, só por aquelas pessoas que foram predestinadas para salvação. Eu não consigo acreditar que Deus tenha feito isso. Eu só consigo olhar para a Bíblia e ver um Deus que morreu por toda a humanidade, por todos aqueles que pecaram, porque Ele é bondoso, porque Ele é fiel e porque Ele é misericordioso, e Ele viu que nenhum de nós poderia morrer numa cruz para poder tirar o pecado da humanidade. Somente Ele poderia fazer isso, e Ele fez de livre e espontânea vontade, de bom grado a nós, para que todos fossem salvos. Mano, eu olho para a Bíblia, eu olho para todos esses textos aqui e eu não consigo acreditar que Deus tenha predestinado pessoas para o inferno. Não entra na minha cabeça essa hipótese de Deus ter criado a humanidade e ter separado desde antes do ventre da mãe pessoas para perdição e pessoas para salvação, porque a Bíblia me diz que o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Ah, Tenka, mas Romanos 8:30 vai dizer que aqueles que Deus predestinou, a esse também os chamou, e os que chamou justificou, e os que justificou glorificou. Cara, isso é texto fora de contexto, presta bem atenção, eu vou começar a ler a partir do versículo 28, lembrando, tá, gente, a carta de Romanos é uma carta de Paulo de instrução para a igreja, tá bom? Isso tudo que Paulo está dizendo, principalmente nesse texto, ele está destinando a um determinado público que já conhece a Cristo, que já escolheu a Cristo, tá bom? É um público específico da igreja que já entendeu e já escolheu a Cristo. Agora presta atenção, o que diz o versículo 28, eu vou começar a ler do 28, presta atenção, que é onde começa esse parágrafo que Paulo está escrevendo. Presta atenção. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, tá? Paulo aqui, ele não está dizendo que Deus chamou antes do ventre, não, aqueles que foram chamados, é aqueles que escolheram e, portanto, recebem um chamado e, portanto, têm um propósito, tá bom? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Aqui ele não está dizendo que Deus predestinou alguns para ser a imagem do filho e outros não. Não, ele está dando um modelo, ele está dizendo, ó, aqueles que entenderam, que entregaram, que escolheram, agora existe um modelo. Presta atenção, ó. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Aqueles que escolheram, Deus predestinou, falou, ó, a partir do momento que você escolher, tá predestinado, tá determinado, você precisa ser a imagem do meu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos dos irmãos, falando de Jesus, né? E aos que predestinou também, agora ele tá falando desse mesmo público, aqueles que escolheram, que agora receberam esse modelo, que já foi predestinado, que é o modelo de Jesus, o modelo de Deus, aqueles que predestinou, também os chamou, deu um chamado, aqueles que o chamou, também justificou. Então assim, é toda uma cadeia de coisas que acontecem a partir do momento que você escolhe, que existe uma decisão, que existe um papel seu. Deus entregou o seu filho e agora você vai entender, você vai se entregar, você vai entregar a sua vida plenamente para Deus, entendeu? Aqui Paulo ele está entregando esse texto, essa carta, como um modelo, dizendo, gente, ó, vocês que escolheram a Cristo, agora existe um modelo que Deus predestinou desde o início de toda a criação, desde antes do início, na verdade, que é um modelo de Cristo, é um modelo eterno, é um modelo de vida que nós precisamos seguir. E esse modelo foi predestinado para nós desde antes da criação, e nós precisamos seguir agora esse modelo. Então, portanto, aqueles a quem Deus predestinou para seguir esse modelo, que são todos, também chamou, que também justificou, que também glorificou. Então Paulo ele está contextualizando, ele está colocando dentro de um contexto. Pessoas, vocês, irmãos meus da igreja, qual de Romanos eu estou escrevendo, que já escolheram a Cristo, prestem atenção. Agora que vocês escolheram, existe um modelo que já foi predestinado desde antes da criação. E vocês precisam seguir, porque aqueles a quem predestinou para esse chamado, que são justamente as pessoas que escolhem a Cristo, eles também foram chamados, também foram justificados e também serão glorificados. Nós precisamos entender que Deus é soberano e Deus já fez tudo por nós.
Deus, ele já morreu na cruz, ele já entregou seu filho, nós já temos acesso ao Santo dos Santos por conta do sangue derramado na cruz, o véu foi rasgado, nós temos acesso a esse relacionamento com Deus, nós temos a escolha de permanecer em Deus. E agora nós precisamos agir conforme a nossa fé. Um dos conselhos que Paulo dá para Timóteo na sua segunda carta para ele, lá nos últimos versículos, Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, coloque a sua salvação em prática. E é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa olhar para a cruz e ver a ação de Deus e corresponder a essa ação e trabalhar em conjunto com Deus. Deus já fez a parte dele, meu amigo. Ele já fez a parte dele de se entregar numa cruz e morrer no nosso lugar. Agora o papel é nosso. Entregar nossa vida para ele, entregar nossa vida pelos nossos irmãos, para que todos tenham acesso ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos, assim como é do desejo do coração de Deus. Então é isso, meus amigos. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão teológica a respeito da predestinação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Eu queria muito que você comentasse nesse vídeo, cara. Comenta o que você achou, se te edificou, se te fez entender um pouco melhor sobre a predestinação, sobre o livre-arbítrio, por exemplo. Eu queria muito que você também compartilhasse com seus amigos esse vídeo. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.